Boa tarde, estamos mais um sábado com o nosso Conversando com Quem Faz. Hoje o Itamar Santos recebe Jordeci e o Alfredo, meus companheiros de Conselho de Saúde. O Jordeci é Conselheiro Nacional de Saúde e Coordenador Nacional da CIST. E o Alfredo é Conselheiro Estadual de Saúde e coordenador estadual da CIST. Depois, durante esta live, você vai entender o que é essa sigla. Tá? Por enquanto, eu vou deixar isso como suspense para a gente discorrer durante a nossa conversa do Conversando com Quem Faz de hoje. É um prazer receber vocês dois. E, além de serem conselheiros, representam nos seus conselhos a mesma entidade, a CUT. Estou falando com dois trabalhadores. Jordeci, te apresenta para nós e é um prazer te receber, mesmo que virtualmente. Então, um prazer, Itamar. Quero cumprimentar todos que nos assistem, né, pelas nossas redes. Eu sou Jordeci Souza, sou metalúrgico do estado do Rio Grande do Norte, sou Conselheiro Nacional de Saúde, represento a Central Única dos Trabalhadores no Conselho Nacional. E no Conselho Nacional, atualmente, sou o coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a nossa famosa CIST. É isso. Alfredo, te apresenta, Alfredo. Boa tarde aí ao Itamar, ao Jordeci e a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Alfredo Gonçalves, metalúrgico, Porto Alegre. Atualmente represento a CUT no Conselho Estadual de Saúde e também eu atualmente estou coordenador da CIS estadual. Prazer aí, vai ser um ótimo debate. Muito obrigado. Jordeci, a última semana, né, foi pautado e foi deliberado no Conselho Nacional a questão da saúde do trabalhador, né, a atualização da listagem, da lista de doenças inerentes ao trabalho. A gente chamou esse Conversando com Quem Faz para entender o que é essa listagem, o que é a comissão que você coordena, o que é a CIST e o que tem a ver o Conselho de Saúde com doença do trabalho, para que os nossos internautas, aqueles que nos seguem, possam entender, né, esse mundo do trabalho, essa complexidade e esta delicadeza e essa importância que é o controle social poder estar decidindo políticas tão importantes como a questão da saúde do trabalhador. Bom, como eu falei, eu sou coordenador da CIST, a Comissão Setorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, do Conselho Nacional de Saúde. Hoje nós não temos só CIST, já fomos 26 comissões, hoje nós somos 18 comissões no Conselho Nacional e das 18, uma delas é a nossa, né, a CIST Nacional, a CIST que trata da saúde do trabalhador. É lógico que cada comissão tem uma temática baseada naquilo que está previsto nas atribuições do Conselho do Sistema Único de Saúde. Então, como o Sistema Único de Saúde remete também atribuições a cuidar da questão da saúde do trabalhador, é necessário que o Conselho tenha uma comissão que dialogue com essa temática para poder aprofundar, acompanhar a aplicação da legislação em todo o território nacional. Daí vem a importância da nossa comissão nesse processo. Falando um pouco da lista, que eu acho que a gente vai poder, no decorrer da live, a gente pode falar um pouco mais da CIST, mas falando um pouco mais da lista, que eu acho que essa é a temática mais forte que temos hoje, é importante a gente ter clareza de que a lista de doenças relacionadas ao trabalho, ela surge em 1999. Agora, ela surge a partir de uma demanda do controle social, né? O Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução 220, de 6 de março de 1997, nessa resolução, ela recomendou ao Ministério da Saúde, veja que eu estou em 1997, e a
a Lei 8080, que completou 30 anos essa semana, ela é de 19 de setembro de 1990. Então, nós estávamos ainda no processo de implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, 7 anos depois, o Conselho Nacional de Saúde publica essa resolução, recomendando ao Ministério da Saúde que instituísse alguns elementos importantes para a área da saúde do trabalhador, atendendo o que estava na Lei 8080, né? Eu vou tratar apenas dessa questão da lista, mas são vários itens que tem na Resolução 220 de 1997 do Conselho Nacional de Saúde. Mas no item 5, trata o seguinte: instituir a lista de doenças ocupacionais no Sistema Único de Saúde, SUS, e dispõe sobre a obrigatoriedade de sua notificação. Esse é o primeiro momento que o controle social traz à baila essa temática para dentro do Ministério da Saúde e, lógico, atendendo aquilo que estava previsto na Lei 8080, que também estava previsto na Constituição Federal, né? Aliás, a Lei 8080 é uma regulamentação do que está na lei, na Constituição Federal. Bom, pois bem, feito essa resolução, o Ministério da Saúde constituiu um grupo de trabalho, da qual o Conselho Nacional fez parte, e discutiu a lista. Inicialmente pegou-se a lista da Previdência, na época, que existia, era o único ministério que tinha uma lista, e a partir da lista da Previdência nós aprimoramos para a realidade do SUS. E 2 anos depois, veja que a resolução do Conselho é em 1997, e a resolução que publica a primeira lista a portaria que publica a primeira lista, a portaria 1399, de 18 de novembro de 1999. Portanto, 2 anos depois, o grupo de trabalho termina o seu trabalho de fazer toda a formulação, há audiências públicas no Brasil inteiro, vários debates, e depois de todos os trâmites legais obedecidos, foi publicado a primeira portaria, né? A primeira lista através dessa portaria. A portaria, ela prevê a atualização anual. Infelizmente, nós passamos 20 anos para poder atualizá-la. E é importante também a gente chamar a atenção que, além da demanda do Conselho Nacional de Saúde, ela também estava previsto, a lista, ela também estava previsto na Lei 8080. Né? Então, era uma previsão legal, não só pelo fato de ser indicação, uma demanda apresentada do Conselho Nacional de Saúde, que é o órgão máximo de gestão do Conselho Nacional de Saúde, que isso é previsto em lei, é um conselho permanente e deliberativo, né? Portanto, aquilo que o Conselho delibera há de se levar em consideração e fazer todos os esforços para se tornar lei, que é isso que está previsto na Constituição e na própria Lei 8080 e na Lei 8.142, ambas de 1990. Então, a lista também encontra respaldo jurídico também na Lei 8080. Então, se nós observarmos a Lei 8080 no seu artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 7º, nós vamos encontrar lá revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Então, veja que ela não surge do nada e nem surge apenas da demanda do Conselho Nacional de Saúde, mas sim daquilo que estava previsto em lei. Pois bem, a portaria a lista passou 20 anos para ser atualizada e somente agora, no finalzinho do governo Michel Temer, nós começamos a debater a necessidade da atualização dessa lista, porque ela estava bastante atualizada há 20 anos, são muitas doenças novas que surgiram, outras doenças já reconhecidas pela Justiça brasileira, né? Então, o mundo do trabalho mudou, o parque fabril mudou, é natural que as doenças, surgem novas doenças e que precisam ser atualizadas, né? Começamos o debate no mesmo molde que foi lá na sua construção, reuniu um grupo de trabalho com controle social, com academia, com especialistas, doutores, e lógico, com o Ministério da Saúde participando, com CONAS, com NASEMES, e em seguida, após o documento feito, foi feito um estudo em todas as listas existentes no mundo. Nós não saímos do zero, nós pegamos a lista nossa que existia, fizemos um estudo
nas listas internacionais, e também fizemos um levantamento daquilo que já tinha de deliberação da justiça brasileira, né, de doenças que a justiça já reconhecia. Então, foi um estudo bastante rico, bastante importante, para a gente poder construir essa lista. E, pós a construção dela, nós fomos, então, para as consultas sociais, né? Embora as entidades sindicais tenham participado também da sua construção, a legislação nos obriga a fazer audiência pública, consulta pública, etc. e tal, e assim foi feito para que a gente pudesse concluir o trabalho da atualização da lista. Posterior a esse procedimento, nós fizemos aquilo que também é praxe e previsão em lei, que é levar para a CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, que é o espaço de pactuação, né, do âmbito do SUS. Uma portaria para ser publicada não depende só da vontade do ministro, ele tem que pactuar com o CONAS, com o CONASEMES, com os outros entes, os entes federativos do âmbito municipal e do âmbito estadual. Da mesma forma, para ele revogar, ele também tem que pactuar a revogação. Ele não pode, por vontade dele, por pressão patronal, de quem quer que seja, meter o lápis para cima, a caneta para cima e revogar, assim como foi feito, de forma autoritária e arbitrária por parte desse governo. Né? O correto seria, ela passou pela CIT, ela teve debate, ela teve aprovação na CIT. Se o ministro, por algum motivo, quer revogar, volte o debate para a CIT. A CIT teria que debater e teria que aprovar a sua revogação, mas não de forma unilateral, que nem foi feito, né? E isso demonstra a prática desse governo, que tem sido sucessivo essa decisão unilateral, autoritária, de respeitando todas as instâncias que hoje são previstas e garantidas legalmente, né? Bom, infelizmente, a portaria, a nova lista foi publicada pela portaria 2309 em 1º de setembro, e infelizmente, no dia seguinte, em menos de 24 horas, numa edição extra do Diário Oficial da União, foi publicada a portaria 2345, no dia 2 de setembro, revogando a portaria 2309. E no dia 8 de setembro, porque quando você publica uma portaria revogando outra porque você fez algum tipo de atualização, e de repente você vem e revoga aquela portaria que você acabou de publicar, aquela que existia também deixou de existir. Então, para o prejuízo não ser maior, certamente deve ter pesado na consciência do ministro, o ministro, no dia 8 de setembro, então, publica a portaria 2384, repristinando os artigos 423 e 424 da portaria de consolidação número 5. Em outras palavras, com essa portaria 2384, ele volta a valer, a tornar em vigor a portaria 1399, que instituiu a lista lá atrás, de 1999. Portanto, é como se a lista nova não tivesse existido para eles, voltou a valer a lista anterior, que está há 20 anos sem atualização. Tá? Então, essa foi a decisão, essa foi a última publicação governamental em relação a toda essa problemática da lista, né? Bom, o que o Conselho Nacional de Saúde fez em função disso tudo e em função das prerrogativas legais de poder deliberativo que tem? Bom, o Conselho, imediatamente, ainda em tempo recorde, no dia 2 de setembro, o Conselho valida, aprova a lista atualizada, que foi publicada pela portaria 2309. Tá? Então, foi isso que o Conselho fez, foi aprovar através da resolução 643, e isso tem um valor enorme, porque o que o Conselho fez trouxe para si a responsabilidade, até porque ele também foi participante desse processo que aprovou essa lista, né, que construiu e aprovou a lista, então ele trouxe para si a responsabilidade, dizendo para a sociedade o seguinte: a lista tem valor legal, nós do Conselho Nacional estamos validando, estamos aprovando ela, ponto. E é isso
que o Conselho fez através da Resolução 643. Concomitantemente, o Conselho, também utilizando das suas prerrogativas, aprovou a Recomendação 058, que tem a finalidade de orientar, sugerir, recomendar ao Ministério que revogue a portaria de revogação, que até então era a portaria 2.345, e com isso trazendo à baila a portaria 2.309, que foi a portaria que publicou a lista atualizada, né? Essa foi, então, as medidas iniciais que o Conselho Nacional fez. Além disso, teve vários movimentos nacionais, inclusive com a participação do Conselho, tanto do ponto de vista do movimento social como do Parlamento. Então, no Parlamento, nós temos 2 projetos de decreto legislativo tramitando sobre esse assunto, né? Tem um projeto do deputado Alexandre Padilha, na Câmara Federal, e no Senado Federal tem um projeto do senador Humberto Costa, projeto de decreto legislativo, com a finalidade de revogar a portaria de revogação, e com isso trazer à baila a nossa lista atualizada para que ela passe a ter valor legal novamente. Não que ela não tenha, porque, como já disse, o Conselho Nacional é deliberativo, e ela deve ser utilizada pelos advogados, pelos movimentos sociais, porque tem o aval da instância máxima do controle social do Sistema Único de Saúde. Quem está dizendo não é eu, Jordeci Souza, Conselheiro Nacional de Saúde. Basta pegar o acórdão 1130 do Tribunal de Contas da União, que lá o tribunal também está reconhecendo que o Conselho Nacional de Saúde é a instância máxima de gestão do Sistema Único de Saúde. Então, portanto, nós temos poder deliberativo legal, e é isso que nós estamos exercendo. Teve várias manifestações das centrais sindicais, o Fórum das Centrais Sindicais se manifestaram em reunião que teve no dia 3 de setembro, inclusive assumiram a bandeira de brigar pela validação da nova lista. Nós tivemos Abrasco, SEBS, DIESAT e várias outras manifestações que aconteceram pelo Brasil afora, além de matérias na imprensa nacional tratando desse assunto, né? E tem o CONAS, que emitiu a nota técnica número 1 de 2020, emitiu no dia 3 de setembro, fazendo uma exposição de motivo na nota técnica, discordando, inclusive criticando o Ministério da Saúde por ter feito a revogação sem trazer de volta para o espaço de pactuação, sem trazer para a CIT esse debate. Então, a nota técnica do CONAS, ela é muito interessante, e ela pede, recomenda e solicita a urgente restituição em sua íntegra da portaria 2.309, ou seja, ele pede a volta da portaria da lista atualizada. Então, eu estou falando do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, estaduais de saúde, né, que é um dos órgãos importantes que nós temos no sistema e que ajuda a tocar o sistema, porque o sistema não acontece no âmbito federal somente. Se não fossem os municípios, se não fossem os estados, o Sistema Único de Saúde não existiria, tá? E eu queria trazer mais um elemento, que é o elemento distorcido, da qual tem sido prolatado pela imprensa e por alguns desconhecedores da história, né? Nós tivemos 2 servidores extremamente competentes e comprometidos com a causa e que independem de governo, porque a atuação era do ponto de vista técnico, que foram demitidos devido à lista, à publicação da lista, né? A nossa coordenadora geral, a Carla Baeta, e o diretor adjunto, Marcos Quito, estava na interinidade, porque a diretora estava de licença médica, e o Marcos Quito estava na oportunidade que essa lista foi publicada. Portanto, Marcos Quito, o diretor do departamento, e a Carla Baeta, a nossa coordenadora geral de saúde do trabalhador. E a imprensa e o próprio ministro têm dito que ficou descontente. Mas como assim? A lista foi discutida na CIT, no espaço de pactuação. Sabe quem estava na coordenação da reunião? O ministro. Como assim ele não sabia? E como assim? Ele assinou forçado? Né? Ele assinou porque foi aprovado na CIT. Agora, o grande problema é que a classe empresarial, que ainda está no século XVIII, a nossa boa parte da classe empresarial brasileira ainda está com a cabeça na idade da pedra,
forçou, foi para cima do governo, pressionou o governo, e esse governo, como não representa a sociedade, nem representa os mais fracos, nem os oprimidos, representa a classe patronal e a elite brasileira, em menos de 24 horas revogou a nossa lista. E um outro elemento que eu acho que é importante deixar claro, a lista não foi revogada por causa da Covid-19, que nem alguns setores da imprensa colocam e alguns setores do governo colocam. Bom, se é verdade que o problema era a Covid-19, tirasse a Covid-19 da lista, ou não é? O ministro poderia ter publicado uma portaria, mesmo de forma unilateral, autoritária, mas ele podia ter publicado a portaria retirando única e exclusivamente o Covid-19 da lista. Mas o problema não é o Covid-19. O Covid-19 é a desculpa para tirar elementos importantes que nós conseguimos incluir nessa lista e que doenças que não estavam previstas até então, doenças relacionadas ao câncer do trabalho, sabe, uma doença da voz, uma série de doenças que não estavam na lista e que agora estão, e que estão na maioria da lista no mundo inteiro. Então, o Covid-19 é a desculpa para desviar a atenção e tentar justificar a revogação da lista. Aliás, era importante dizer que, bom, se tirou o Covid-19, então tem que tirar todas as doenças que é gerada por vírus, porque não é, o Covid-19 não é a única doença, não é o único vírus que está previsto na lista. Não é o único vírus que está previsto na lista. Então deveria tirar todos. Então não é esse o argumento. O governo mente, o governo, mais uma vez, brinca com a inteligência da sociedade brasileira, né, e utiliza-se daquele mecanismo de que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Tá certo? Então, é importante nós trazermos à tona e à baila de que a verdadeira história não é essa que está sendo publicada pela imprensa e não é essa que alguns setores do governo têm colocado. Portanto, nós continuaremos brigando para que a lista atualizada volte a ser utilizada. Aliás, o nosso próximo passo agora no Conselho Nacional é anexar a lista na resolução 643, né, que é a resolução que nós publicamos, a nossa resolução que reconhece a portaria da atualização das listas. Tá? Então, é um pouco isso que a gente traz, Itamar. Eu fico à disposição, depois, se for o caso, falar um pouco mais da CIST, mas eu me limitei mais na lista, porque eu acho que é o que tem de mais importante para nós. Essa lista é extremamente importante para a classe trabalhadora, não só no âmbito do SUS, mas no geral, porque é através dessa lista, e foi reconhecido pela nota técnica do CONAS, e os gestores poderão definir estratégias e o controle social no Brasil inteiro também, para que a gente possa, através dessas estratégias, defender melhor, né, e prevenir, fazer a promoção da saúde com mais efetividade, para que a gente consiga diminuir cada vez mais o número de acidentes no Brasil e, quem sabe um dia sair desse ranking mundial que parece que não importa, que não comove ninguém, que é o ranking mundial do terceiro país onde mais morrem trabalhadores no local de trabalho, né? É quase 3 mil mortes por ano, quase 3 mil mortes, né, que vai variando de 2.700 a 3.000 ano a ano, por ano no Parque Fabril brasileiro, e uma medida como essa, da publicação dessa lista, que vem na direção de ajudar a diminuir esse grande prejuízo que o Estado brasileiro tem tido, infelizmente, falta a sensibilidade do governo federal, que chega e revoga a lista sem nenhuma discussão, nem conosco, com o movimento sindical, nem com o movimento, nem com o controle social, e nem muito menos com os órgãos que compõem o Sistema Único de Saúde, né? Porque o sistema é tripartite e deve ter a participação de CONAS, de CONASEMES, para poder a gente dirigir o sistema da melhor forma possível. Então, era um pouco isso que eu trago aqui para vocês, para que a gente possa, com isso, ampliar o debate. Alfredo, posso estar enganado, mas o nosso amigo caiu a net dele, não? Mas não quer dizer que você não possa já iniciar a sua fala.
Não, eu acho que é isso aí, Jordeci, muito importante esse resgate que tu fez, né? O resgate dos 21 anos da lista, né? Na verdade, a maioria das pessoas às vezes não tem noção do que significa a lista para o mundo dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? A importância, se nós pegarmos na questão do INSS, né? Que é uma luta constante nossa, sempre brigando com a Previdência Social para garantir os direitos dos trabalhadores, tanto de perícia como reconhecimento daqueles vários tipos de adoecimento, né? Então, esse resgate que tu traz aí é muito importante. E eu estou vendo, assim, que a live que o Itamar está chamando hoje aí, ela ultrapassou as fronteiras do Rio Grande aí. Estou vendo ali o companheiro Pádua, mineiro aí, mandando um abraço para nós, companheiro de luta, metalúrgico, grande abraço a ele, né? Então, acho que assim, ó, a gente, esse debate sobre a lista, ele vem resgatar muita coisa que está acontecendo hoje, né? No mundo do trabalho, ó, os ataques que a gente sofre, né? Seja nos conselhos estaduais, seja nos conselhos municipais, na própria CIST, né, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, né? É muito importante os trabalhadores ter noção do que significa para nós, trabalhadores, essa... Então, eu acho assim que a gente está vivendo um período que aos meus 57 anos, já não esperava mais, eu acreditava que a gente não ia viver mais essa situação. Obrigado, deu queda de luz, tem disso, né? Deu uma queda de luz aqui, obrigado por ter segurado. Mas pode continuar, Alfredo, que depois eu faço as considerações aqui. Tá. Segue o baile. Tá, legal. Eu estava falando que a tua live já passou a fronteira do Rio Grande aí. Tem vários companheiros mandando um abraço aí. E um dos companheiros, o companheiro Pádua aí, metalúrgico de Minas, grande companheiro, né? Então, assim, Itamar, eu estava falando desse resgate, da importância que tem a lista, e a atualização dela, ela veio num momento importante do Brasil, que a gente está vivendo, que é esses desmandos, desgovernos, né? Só que essa discussão ela foi amplamente debatida no Conselho Nacional de Saúde, inclusive com a participação do Ministério, do Ministro, de empresários. Então, ela não é uma coisa que tirou da cartola e publicou, não. Ela vem sendo discutida há tempos. O companheiro Jordeci fez esse resgate aí, colocou para nós. Agora, simplesmente, o cara, de um dia para o outro, ele revoga, entendeu? Tá claro, não foi só a Covid, a importância da lista, ela traz novas doenças, traz doenças antigas que não estão sendo reconhecidas, a própria Covid, né? A questão do INSS, do Ministério da Economia, tem fortemente a mão do Ministério da Economia aí dentro, porque isso aí, essa lista, ela abre o flanco para a gente debater várias doenças que não eram reconhecidas, que o próprio INSS sempre negou aos trabalhadores o direito de acesso a benefício, né? E reconhecer aquele adoecimento. Então, eu acho extremamente importante. Nós precisamos que os conselhos estaduais, que os conselhos municipais, que o controle social ajude a fortalecer essa luta para que essa coisa não caia em descrédito, que não caia no esquecimento, porque a gente sabe bem a postura do governo federal, do desgoverno, dos governos estaduais e municipais que nós estamos vivendo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jordeci. Nós estamos sentindo na carne, porque o Conselho Estadual está sofrendo ataque direto do gestor estadual, que é o governador, que fala mansa, mas ele tem uma postura que veio para destruir o controle social. Então, a gente tem lutado constantemente nessa linha, nós temos debatido amplamente,
Nós tivemos há poucos dias, ficamos 2 meses discutindo a testagem para todos os trabalhadores da saúde, e a classe patronal puxando para baixo, 2 meses e não deu acordo lá no TRF4. Não deu acordo porque eles não quiseram. Eles não dão valor ao trabalhador. O trabalhador é só um número. O trabalhador adoeceu, morreu, e eles colocam outro no lugar. Então a gente tem que ter, nós trabalhadores temos que entender que a classe patronal não valoriza a mão de obra. Então, o que acontece no nosso estado é esse ataque. Nós tivemos dezenas de mortes de trabalhadores da área da saúde, milhares de mortes ao nível do estado, de pessoas do conjunto da sociedade como um todo, né? E ele discutindo bandeira vermelha, bandeira laranja, mas é coisa para inglês ver, uma enrolação, e a gente vem agora a cair nessa situação que é a questão da nova divulgação, da nova lista de doenças relacionadas ao trabalho, que foi muito importante para nós, para toda a classe trabalhadora, esse reconhecimento, porque há anos a gente luta, né? Tá aqui o Jordeci, o Itamar. O Jordeci sabe bem o que foi o nexo técnico epidemiológico, discutido amplamente. Quando chega na hora, no final, os caras têm que ter o cuidado, porque na hora da divulgação o golpe vem, né? É sempre com cuidado. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, nós temos que nos mobilizar cada vez mais, né? O Jordeci trouxe uma coisa muito importante aqui. O número de mortes no Brasil que existe hoje. Existe uma subnotificação. Esses 3.000 é no mínimo mais 2 vezes. Entendeu? Porque existe um desinteresse em registrar, reconhecer adoecimentos relacionados ao trabalho, mortes relacionadas ao trabalho. O próprio fechamento do Ministério do Trabalho é um exemplo. Eles desmontaram, agora querem desmontar o resto. Então, para nós, essa questão, para nós trabalhadores, é muito importante a unidade nesse momento. Nós precisamos estar unidos. E a participação nos conselhos municipais, estaduais, o povo participando, ele fortalece o sistema. Traz mais forças para a gente poder fortalecer o nosso SUS, né, que está sofrendo ataque diuturnamente ele é atacado. Nós temos a questão da emenda constitucional 95, que a gente briga pela sua revogação, que até 2021 vai mais de 50 bilhões de reais que vão deixar de ser investidos na área do SUS. Então, acho que é importante, Itamar. Eu vou passando para ti, a gente vai debatendo aí, eu passo para ti a bola novamente aí. Eu acho que é importante muito importante essa live no dia de hoje aí para debater a questão da lista, que ela vem trazer um grande avanço no reconhecimento das doenças relacionadas ao trabalho. Microfone, Itamar. Isso. Muito obrigado por ter segurado aí a peteca, né? Deu queda de luz aqui, aí derrubou o velho aqui. Mas é isso, né? Essa simbologia é necessária ser feita. Trabalhador e controle social, um segura a ponta do outro. Porque esse tema, né, quando o Jordeci traz a resolução 643, né, o poder dos conselhos é resolver, é deliberar. Isso se torna, segundo a Constituição brasileira, segundo a Lei 8080 e a 8142, é para se tornar portarias, né? E então a anexação desta listagem à 643 vai trazer para os médicos peritos, eu quero que a Corporação Médica Perita do INSS, né, faça o seu diagnóstico na luz desta portaria e desta nova listagem. Né? Porque bem disse o Jordeci, né, ela faz 20 anos que não é atualizada. Ela está lá na década de 80, por aí, ou 70 e poucos.
Então, essa atualização é extremamente necessária para quê? Para orientar, para determinar para as perícias médicas, para o judiciário brasileiro trabalhista, de que esse reconhecimento é legal. Então, é fundamental que essa resolução seja aplicada na sua integralidade. Eu só quero dar uma repercutida aqui, porque a nossa live ela é nacional. O Jordeci é gaúcho do norte, o Itamar e o Alfredo é gaúcho do sul, né? Pode dizer assim, porque o Rio é grande. Em qualquer parte desse país, o Rio é grande. O Rio é grande porque alimenta a nossa luta e alimenta a nossa vida, né? E tão perseguido também que é a questão do meio ambiente. Mas isso fica para um outro momento. A Maria Darcila Tinoco, ela é presidenta do Sindicato dos Municipários aqui de Viamão, né? Ela diz assim, sempre disse que o funcionário para o patrão só não presta, ou só presta quando não adoece, quando começa a adoecer, né? Fica sem assistência nenhuma. Né? O Aguiar Pádua, a saúde do trabalhador e da trabalhadora será garantida com reconhecimento, investimento e atenção na vigilância em saúde. Nunca será uma arma de fogo como pensamento militar. E aí o Aguiar traz um debate, né, que extrapola o controle social, porque não fica só na vibe de fiscalização e de deliberação, e passa para o município, né, para a Secretaria Municipal de Saúde, a operacionalização disso. Através do quê? Através da instalação e da implementação da vigilância municipal em saúde do trabalhador, que tem que fazer parceria com os sindicatos e com a delegacia do Ministério do Trabalho para fazer as inspeções nas empresas. Por isso que somos tão atacados. Né? Então, isso quem está nos ouvindo tem que também ter esta noção do poder constituinte que o Jordeci e que o Alfredo representam aqui nesse momento. Um obrigado para Maria Maruza Carleso, prazer em revê-los. O Toninho Francisco, Conselho Estadual de Saúde, participando desse importante evento. Depois, Toninho, diz qual é o teu estado. A Ana Emília Silveira, da Sereste de Tocantins. O Aguiar é da CIST de Minas Gerais, é um mineiro, né, está sintonizada. A Paula é da CIST do Sergipe, sempre sabendo que CIST é Comissão Intergestora de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A Rosana Cossenco de Oliveira é professora aposentada aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela tua sintonia. O Cláudio Márcio Marques Teixeira é professor da ativa, professor estadual, Jordeci aqui no estado do Rio Grande do Sul, a categoria mais perseguida deste estado, com certeza, é a categoria dos professores. Há 60 meses com salário parcelado, sem nenhum tipo de reajuste. E agora, com a pandemia, o professor é de tudo e mais professor. E sem ter nenhum incentivo do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, retiraram-lhe o auxílio alimentação e o auxílio transporte, mas não lhe deram o auxílio internet pela proporção que deveria ser, né? Porque o professor tem que pagar do seu bolso uma internet e uma ferramenta para fazer e ingressar nas lives obrigatórias do governo do estado. Então, Jordeci, esse é o apanhado, né,
dessa importante demanda e por que ela é tão demorada de ser conquistada. Vejam só, se passou nesse espaço de tempo 20 anos, né, sem ter sido garantido aos trabalhadores o direito de adoecer e de ser mantido por esse direito. O que tu traz para a gente já ir finalizando? Nos falta 20 minutos para a gente chegar em 1 hora de live. Nós podemos passar um pouquinho, não tem problema, mas eu dependo mais do horário de vocês do que o próprio meu. O meu eu dou uma ajeitada por aqui. Bom, Itamar, eu acho que, primeiro, a gente tem que ver que passos têm que ser dados para que a gente consiga fortalecer mais, criar mais musculatura, para que a gente consiga trazer a lista de volta, né? A lista que foi atualizada, ela ser, eu diria, ter valor legal, né? Nós temos esses movimentos feitos no parlamento, que um decreto legislativo pode resolver, se assim a gente conseguir aprovar, mas nós temos também outros elementos que a gente precisa utilizar e que estão na nossa governabilidade, né? É importante que os conselhos estaduais e os conselhos municipais, mas principalmente os estaduais, façam a mesma coisa que o Conselho Nacional fez. Aprove uma resolução reconhecendo a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Isso é para ontem. É muito importante que faça isso. E a minha sugestão é que não só aprovem como o Conselho fez, mas já anexe a lista na resolução, que é isso que nós vamos fazer agora. No próximo, vamos levar para o próximo pleno do Conselho esse debate da necessidade de emitir uma outra resolução, porque na primeira a gente não anexou a lista, apenas a gente aprovou a lista, para que a gente anexe a lista à resolução 643. Então, esse é um dos movimentos que é preciso ser feito através das CITs estaduais em todos os conselhos estaduais de saúde. Quanto mais resoluções nós tivermos aprovando a lista, mais força nós teremos. É só aprovar? Não. Aprova no seu conselho e envia para a comissão intergestores bipartites e a comissão intergestores regionais, que é a CI. É importante a gente dialogar com os espaços de pactuação do Sistema Único de Saúde. Esses espaços de pactuação precisam saber que o controle social brasileiro aprova e quer a volta da lista atualizada, publicada em uma portaria para poder ter efeitos legais mais amplos e mais consistentes. Então, esse é um dos encaminhamentos que é extremamente importante nós estarmos levando aqui para todos fazer esse aporte. A outra questão é esse momento difícil que nós estamos vivendo, né? A cada dia é uma agressão nova, é um direito a menos. Você, toda vez que amanhece, a classe trabalhadora perdeu alguma coisa, seja no âmbito lá da justiça, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da saúde. Primeiro desmontou o trabalho, nós não temos mais Ministério do Trabalho, né? Nós não temos mais nada do ponto de vista. O tripé da Seguridade Social, um elemento importante nesse tripé, que era a existência do Ministério do Trabalho, ele já não temos mais essa ferramenta. Qual é o próximo passo agora desse governo? É destruir os elementos, os instrumentos que tem no âmbito do SUS, que protege os trabalhadores, porque parece que o objetivo do governo é desproteger a classe trabalhadora brasileira. Então, aonde tiver alguma portaria, alguma legislação, algum instrumento, eles vão revogar, né? Como o próprio presidente falou, desde a sua posse, aquilo que tiver no poder da minha caneta, tal da caneta azul, né? Bic azul, ele vai fazer sem perguntar a ninguém. Aquilo que não tiver no poder dele, ele vai fazer a disputa no Congresso, no Parlamento brasileiro. E é isso que está ocorrendo na prática. Não vamos ser menino, não vamos ser maluco, né? E nós precisamos, o controle social brasileiro precisa se articular mais. Eu avalio que o controle é unido, que o controle tem desenvolvido bem o seu papel, mas está faltando uma engrenagem maior entre
as atividades nacionais, a política nacional do controle social, com mais um dinamismo com o Estado e com os municípios, né? E isso a gente tem feito já há algum tempo, se aproximando mais dos conselhos, e a própria gestão, a gestão do meu amigo Fernando Pigato, que é o nosso presidente, tem dado um avanço importante nessa direção, inclusive mantendo o fórum de presidentes de conselhos estaduais, né, como uma ferramenta de maior aproximação. Mas são esses elementos que eu trago aqui para que a gente não esqueça de que somente a mobilização social, seja ela na rua, seja ela nos novos moldes, através das redes sociais, né, é que vai fazer com que a gente consiga mudar esse cenário, né? Nós temos eleição de prefeito agora, mas não vamos se enganar, a eleição de prefeito é o primeiro turno da eleição de presidente da República de 2022. Quanto mais forte esse governo sair nessas eleições, maior vai ser o argumento de que todas as mazelas, todas as maldades que esse governo está fazendo, o povo está referendando no voto quando elege as pessoas que apoiam esse governo, aí para prefeito, para vereador, etc. e tal. Então, essa eleição que se aproxima, ela é fundamental para definir o quadro de 2022. Né? Então, se quer dar um chega nesse governo, esse é o primeiro passo, essa eleição que se aproxima. Por fim, quero mandar um forte abraço a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, em especial aqueles que são da CIST, né? Eu vi que a Marusa, o Pádua, né? a companheira de Sergipe, a Shirley, né? Todos os coordenadores estaduais da nossa comissão, né? E vários outros da CIST que eu já vi aqui, né? É muito gratificante ver a participação desses companheiros. Eu fiz, como sempre, toda live que nós da CIST Nacional participa, a gente publica nas nossas redes para todo mundo, e é muito legal ver o pessoal comparecendo, dando resposta, interagindo, e isso nos gratifica muito e nos traz muito orgulho de saber que a nossa Comissão de Saúde do Trabalhador é, sem dúvida, uma das comissões mais importantes do controle social brasileiro. É isso. Muito obrigado, Jordeci. E falando da Marusa, precisamos também aprovar ou revalidar a lista revogada nos nossos conselhos. Isso. A Paula, né, a Paula Souza, como ficam as CATs depois da revogação da lista de doenças relacionadas ao trabalho? Tá? Foi aquilo que eu disse, né? Eu quero ver os médicos do trabalho fazer a notificação e referendar a listagem. Está, né? Na hora de ter solidariedade de classe também, né? Porque tem o médico referendando essa doença, tem o reconhecimento científico da doença, né? Sanitário dessa doença. Oi, fala. Eu queria falar um pouco sobre a CAT, a gente pode falar no final das falas também, pode ser. Quando for te despedir, tu fala sobre isso, anota aí e fala sobre isso. Senão eu não consigo falar de todo mundo aqui. O Toninho Francisco é lá do Mato Grosso. Né? A nossa presidenta aqui, a Maria Darcila Tinoco, vemos hoje em Viamão os funcionários de saúde obedecendo e a prefeitura não reconhecendo que o funcionário adoeceu no trabalho. Colocá-lo em licença de saúde não como acidente de trabalho, né? Vide os casos do Covid. Né? Vide o caso do Covid. Como os Covid, né? As pessoas perdem direitos por adoecer. Deixe de receber o vale transporte, deixe de receber o vale alimentação, entre outras coisas. É um absurdo o que as prefeituras estão fazendo com seus trabalhadores. A Ana Emília também gostaria de saber a questão das CATs. Né? Viu? O Aguiar também corrobora a questão dos professores, né? São duramente injustiçados com os ataques de governos que não querem ver o nosso país crescer na educação e na ciência. Sim, porque nós temos um governo negacionista, um governo necropolítico, né? Que privilegia a morte em demérito da vida. A nossa companheira aqui do Rio Grande do Sul, sindicalista, na área da saúde, a Anitamar,
Maciel Ensina, Itamar e Alfredo, companheiros incansáveis na luta pelo trabalhador. Muito obrigado, Anitamar. E o Toninho Francisco, sou do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, viu, Toninho? Alfredo, fala um pouco aí sobre a nossa realidade estadual, até para a gente poder dar mais uma atualizada a conjuntura para o Jordeci. Muito bem. Então, antes de entrar nesse tema, eu acho que Jordeci é uma coisa muito importante que a gente está colocando aqui para ajudar a fortalecer a questão da lista, claro, conselhos estaduais, sem dúvida. Eu acho que todo o conselho estadual, a nível Brasil, tem que imediatamente, nas suas plenárias, tirar essa questão da resolução em apoio e exigir a volta da lista que foi publicada em 28 de agosto, né? Conselhos municipais e também uma ferramenta que a gente, às vezes, os trabalhadores não dão muita importância e não se dão conta. Nós temos o maior meio de comunicação a nível de Brasil, que é os sindicatos, associações, e eu acho que esse papel ele é extremamente importante quando fizer as resoluções nos conselhos estaduais, nos municipais, pegar os sindicatos e ajudar nas divulgações, botar nas suas páginas, divulgar. Quanto mais divulgação tiver, mais forte nós vamos estar, com certeza, para combater esse desgoverno. Então, eu acho que o que nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul, aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nós estamos enfrentando uma situação muito complicada que o prefeito Nelson Marquesan, do PSDB, está atacando o INESP, que é o Instituto Municipal de Saúde da Família, que tem em torno de 1.500 trabalhadores hoje. Ele está demitindo esses trabalhadores e está contratando plano hospitalar. Mas é uma coisa para... Dourou a pílula, gastou dinheiro, ele está sofrendo um processo de impeachment, gastou mais de 3 milhões de verbas que são da saúde para fazer propaganda para o seu governo, para dizer que está tudo bem, para vender uma imagem que não existe, né? É fake, né? É o prefeito fake nosso. Nós temos o nosso fake news aqui também, né? Então ele gastou 3 milhões que são da saúde para dizer que está tudo bem, para acabar com o INESP, que é o instituto aí que tem 1.500 trabalhadores, para contratar planos hospitalares por 6 meses. Isso vai passar, a eleição vai cair e as pessoas não vão ter atendimento, né? Nós somos contra a terceirização, né? Nós não podemos permitir de forma alguma esse tipo de terceirização, porque isso aí só vem para precarizar a saúde nos municípios e no estado, né? Porque lá na ponta quem vai sofrer são as comunidades, né? Ele tem fechado postos aqui em Porto Alegre unificado, postos que atendem 4, 5 mil pessoas, ele está juntando. Vocês imaginem a divergência que dá de um bairro para o outro, a gente sabe que existe, né? Não podemos esconder isso, que um lugar, muitas vezes, não se acerta com o outro. Então, nós temos esse tipo de problema. E, a nível do Estado, o também governador, que também é do PSDB, atacando o Conselho Estadual, atacando os movimentos, né? Dizendo que o Conselho não tem autonomia para discutir, por exemplo, a volta às aulas. A volta às aulas não faz parte da saúde das pessoas. Se fizer uma pesquisa hoje para os pais perguntar se eles querem que as crianças voltem para a sala de aula hoje, eles vão dizer que não, porque nós não temos uma vacina ainda assegurada com eficácia aí que, essa vacina aqui vai chegar, vai resolver o problema da pandemia. Não tem aglomeração, um alto índice de aglomeração, a volta ao trabalho indiscriminada, não tem critérios nenhum. As pessoas muitas estão apavoradas, porque abrindo as escolas, eu pergunto para vocês acham que uma criança de 4, 5 anos vai respeitar o distanciamento?
Não, ela quer ver os amiguinhos, quer ver os colegas, vai abraçar, vai tirar a máscara, vai... Então vai haver uma contaminação muito maior. Nós temos exemplos a nível de mundo aí, que foi Israel, né, Jordeci? Que abriu a volta às aulas e 2 semanas depois estava fechado tudo de novo porque a contaminação triplicou. Então nós temos que ter esse tipo de cuidado, não podemos. E aí ele, com esse discurso falacioso dele, que está fazendo um discurso para empresário, né? Porque ele está defendendo os empresários, e os caras ameaçam e dizem para ele, eu boto dinheiro na tua campanha, tu faz o que eu quero, ou não vai ter dinheiro lá na frente para a tua reeleição, certamente. E os prefeitos também sofrem esse tipo de pressão, né? Por lado dos empresários que querem a volta, querem a abertura de tudo sem critério. Então a gente está vivendo um período muito ruim nesse sentido e a gente tem que lutar muitas vezes contra esse tipo de coisa, quando se deveria estar cuidando do distanciamento e protegendo as pessoas, né? Então eu acho que o Itamar falou muito bem, um dos setores mais perseguidos é o setor da educação. A educação. Agora eu pergunto para os senhores, né? O Conselho de Saúde não tem ou não tem o direito de opinar sobre a volta às aulas? Claro que tem, né? Porque também envolve a saúde, envolve pessoas, envolve a vida. Então, envolve o ser humano, nós temos que preservar a vida do ser humano e não a questão desse desgoverno, a exemplo do federal. Então, deixo aqui quero deixar meu agradecimento aí. Estou para participar, Itamar, se precisar, a gente passa a bola para ti aí. Obrigado, Alfredo. Assim, depois da interação do Toninho, a Anitta Mara diz assim, companheiro, nosso povo trabalhador são carentes, sim, de informações sobre as doenças do trabalho, e CATs. A Paula Souza, a doutora Letícia sugeriu uma vez a aprovação de leis estaduais reconhecendo a lei de doenças relacionadas ao trabalho. Pode ser uma saída também. E a Anitta Mara confirma a terceirização aqui da saúde de Porto Alegre. Com a questão da pandemia, e eu já retorno para vocês para as despedidas, com a questão da pandemia, a classe trabalhadora, por um todo, foi muito prejudicada. Os trabalhadores informais perderam seu sustento. Os trabalhadores formais foram demitidos na área de manufaturados, da indústria, principalmente. E os trabalhadores da saúde não são protegidos. Então, e são aqueles que mais colocam a sua vida em risco, a sua vida e de seus familiares. Então, houve um aprofundamento da crise política, da perda de direitos dos trabalhadores brasileiros desde 2016 para cá, com o processo de impeachment, com as reformas trabalhistas da aposentadoria, com todas as portarias de congelamento de recursos, aí tem a EC 95 para comprovar isto, e o Covid vem agravar e justificar, maldosamente, criminosamente, a ação governamental para retirar os direitos dos trabalhadores, e para não garantir a vida dos trabalhadores. Os trabalhadores da saúde pública desse país e da saúde privada também não têm a sua vida garantida pelo patrão durante a pandemia. E aí você, como está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, vem um governador e diz que o Conselho Estadual de Saúde não tem o poder de deliberar sobre a volta às aulas. Ele tem poder e ele exerceu esse poder de deliberação, porque a volta às aulas está intimamente ligada ao avanço científico e do conhecimento científico dessa doença. Retornar às aulas é fazer com as crianças o que estão fazendo com os trabalhadores, ou seja, botar as crianças em risco de vida. É esta
a real situação que a gente está encontrando no Brasil hoje. Então, os dados mundiais que o Alfredo menciona são gritantes, estão aí para todo mundo ver. Né? O vírus tem picos de oscilação, né? Ele circula no meio ambiente com vontade própria, né? E não tem ainda esse conhecimento desta rota de atuação do Covid-19. Então, sem termos vacina, é impossível retornar às aulas, né? Nessa atual conjuntura, né? E exigir de patrões e do governo que garantam a vida dos seus trabalhadores, porque nós vamos ter terra arrasada. No Brasil é mais de 135 milhões de pessoas contaminadas, né? Então é muita gente perdendo a vida para agradar a economia nacional e mundial. Agradecer a todos que participaram aqui. Depois, com o tempo, eu vou responder comentário por comentário. Estou extremamente feliz por reencontrá-lo vocês, mesmo que virtualmente. No mínimo, nós estamos sem o Jordeci, então faz quase 200 dias que a gente não se encontra. O Alfredo faz em torno de 100, mais ou menos, porque nós exercemos aquilo que defendemos, né? Então a gente só sai de casa o estritamente necessário para a nossa sobrevivência. Então o nosso cuidado é extremamente ligado à defesa da vida. Muito obrigado, Jordeci, muito obrigado, Alfredo. Jordeci, as tuas considerações finais. Então, mas rapidinho, só para que não fique sem resposta a companheira que falou da relação da CAT com a LDRT. Né? Não há uma relação direta entre a lista da qual originou o nosso debate, né, que é a lista publicada pelo SUS, pela portaria 2309, com a CAT. Tá certo? São instrumentos que estão, do ponto de vista ministerial, eu diria, em campos diferentes, e não há uma relação direta. Agora, o que há, e isso é verdade, é uma lista lá no Ministério da Previdência, que já é muito antiga, bastante antiga, tá certo? Tanto que quem assistiu toda a live deve ter percebido que eu disse que a nossa lista, em 99, tomou como base a lista da Previdência. A partir da lista da Previdência, a gente foi fazendo atualização, a gente foi debatendo, etc, etc. Tá? Então, existia já uma lista da Previdência. Na prática, como a lista do Ministério da Saúde, como essa lista nossa de 1999, ela é muito melhor, muito mais rica do que a lista da Previdência que existe até hoje. Na prática, a Justiça, os advogados e todo o movimento utiliza o do SUS para fundamentar as ações administrativas e judiciais no campo da Previdência. Na maioria das vezes, a Justiça tem acatado, mas não é uma regra, né? Até porque a lista nossa é para atuar no âmbito do SUS e não no âmbito de benefícios previdenciários, embora ela tenha servido também para isso. E também, né, pegando aí essa oportunidade que a Paula nos deu, a companheira que perguntou sobre a CAT e a LDR, foi também um dos grandes argumentos e um dos grandes motivos pelo qual o Ministério da Economia se associou à classe empresarial para revogar a lista nossa no dia 2 de setembro, tá? Porque ele sabe que, embora esteja no âmbito do SUS, ele tem rebatimento na Previdência, porque a Justiça brasileira já tem, em vários momentos, utilizado a lista do SUS e não a lista da Previdência, tá? Então, acho que era importante, mas não tem nada a ver a CAT com... não tem nenhuma relação direta. Então, o fato da lista ter sido revogada não quer dizer que tenha rebatimento na CAT, tá? E, aliás, não vamos esquecer, eu falei aqui também, a lista foi revalidada pelo Ministério da Saúde, a lista que existia em 1999. Tá? Não vamos esquecer disso. Então, a lista nova deixou de existir, é verdade,
Mas, no dia 8 de setembro, o governo publicou uma portaria, a portaria 2.384, revalidando a lista de 1999. Tá? Então, portanto, a gente continua com a lista velha, mas a nossa lista continua existindo. Isso é importante ser dito. Antes de apresentar minhas considerações finais, ajudar um pouco a complementar um pouco esse argumento, essa informação que o Alfredo trouxe para nós, de Israel, né? Não precisamos ir muito longe, meu companheiro. Aqui no Brasil, no estado do Amazonas, liberaram as aulas e em 15 dias, 350 aproximadamente profissionais da educação, né, professores e servidores, foram detectados com Covid-19. Daí o motivo do Estado ter recuado, né? Mas agora já está abrindo de novo. Parece que não aprenderam a lição. Já estão abrindo de novo as escolas no estado do Amazonas, tá? É grave, eu acho que a gente não vai ter esse novo normal, essa palavra bonita que o mundo todo está falando. Nós não vamos ter um novo normal com um ministério que não cuida da vida, o Ministério da Saúde que não cuida da vida, com um governo que não se preocupa na preservação da vida e na preservação dos direitos, né, dos trabalhadores, da integridade física dos trabalhadores. Nós não vamos ter um novo normal sem essas preocupações. Então, esse novo normal, para mim, me parece que ele só surge a partir da vacina. A partir da vacina, a vacina não vai trazer a normalidade, então a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade, mas isso com a vacina. Porque enquanto a vacina não vier, a situação vai ser de mal a pior. Essas aberturas que estão acontecendo em norte a sul do Brasil correm um grande risco de a gente ter uma segunda leva no país, assim que nem houve na gripe espanhola, de ter milhares e, quem sabe, milhões de mortes no mundo todo, né, com essa abertura sem a vacina. E não vamos esquecer que o fato da vacina sair, nós estamos todos resolvidos. Não, nenhuma vacina no Brasil, nem lugar nenhum do mundo, conseguiu 100% de imunidade. Na própria vacina da poliomielite, nós nunca conseguimos atingir, passar dos 95%. Então, vai continuar as pessoas adoecendo de Covid-19, as pessoas vão continuar morrendo de Covid-19. A diferença é que os hospitais vão ter maiores condições de atender a população, os profissionais vão estar em melhores condições psicológicas e de saúde para atender a sociedade, porque hoje, se tem um lugar que você encontra doentes, é no serviço público de saúde no Brasil. É lá onde estão os profissionais do maior índice de doença de tudo que é natureza, do Covid às doenças mentais. E o povo, a sociedade, em especial os nossos governantes, não estão se preocupando com essa questão, e eu acho que a gente corre um grande risco de, no futuro, ter um desdobramento muito ruim na área da saúde, do ponto de vista de profissionais. Por fim, eu quero agradecer, Itamar, essa oportunidade. Essa é a primeira vez que eu participo desse programa. Achei muito legal a temática, muito legal o espaço. Nós, da CIST Nacional, estamos à disposição para outros momentos que seja possível e necessário a gente participar. Eu sei que o tema hoje era a lista de agravos e doenças, mas eu queria deixar aqui para o meu companheiro, que é o coordenador desse evento, para o companheiro pensar a possibilidade de trazer uma outra live num outro sentido, né, que é do futuro do trabalho a partir do Covid-19, né, porque nós estamos vivendo uma outra realidade e no Conselho Nacional nós já estamos discutindo uma coisa que parece óbvio, mas não é. Nesse novo momento de trabalho home office, de teletrabalho, e por tudo que já foi dito, a pessoa vai trabalhar em casa, mas não tem uma cadeira adequada, e nem a empresa dá a cadeira adequada, ele não tem uma internet, a internet é do bolso dele, quando a empresa deveria pagar, muitas vezes a máquina, o computador é dele e não da empresa, então tem uma série de elementos que a gente vai precisar discutir, mas tem um que é pior ainda, é que esse tal de home office e de teletrabalho, durante a pandemia, tem feito os nossos trabalhadores trabalharem 24 horas por dia, pior do que na primeira Revolução Industrial, tá? E o que nós estamos discutindo no Conselho Nacional de Saúde, que está sendo pautado já em várias comissões e deve ir ao pleno do Conselho nas próximas reuniões, é o direito de desconexão. Esse é o termo que nós estamos trabalhando, direito de desconexão. O que é isso? É a possibilidade de aquele trabalhador, assim quando se ele trabalha só até 17 horas na empresa, às 17 horas ele saiu da empresa, acabou.
Então, é o direito que ele tem de, às 17 horas na casa dele, ele desligar o celular, desligar o computador e acabou. Não ser punido por isso, né? É o direito de desconexão. E isso é importante para proteger a saúde e a integridade dos trabalhadores. E eu queria deixar aqui essa provocação para que o companheiro, no momento mais adequado, pudesse trazer esse debate à tona para que a gente pudesse ampliar cada vez mais no Brasil. Muito obrigado e a gente está em inteira disposição. Itamar, parabéns aí pelo evento. Muito obrigado, Jordeci. Já está aceita a provocação, nós vamos fazer, tá? Vamos fazer sim. E aí eu aviso vocês para a gente agendar esse debate que é extremamente pertinente. Né? Entrou aqui no final a Cláudia Moura, Sereste do Amapá, a nossa companheira Anitta, né? Ela fala a questão assim, ó, olha, esse aqui é bem direto, né? Nisso que você falou da CAT. Olha, teve acidente do trabalho, exige a CAT. Adoeceu, tem possibilidade de ser do trabalho, exige a CAT. E vamos discutir na justiça. Né? Aquilo que eu falei, nós temos que provocar o sindicato médico, principalmente a corporação dos médicos do INSS, dos peritos, né, que olhem realmente para a realidade laboral do país. Né, e o avanço tecnológico que influencia extremamente. Nós temos leis do século XXI, leis do século XIX, leis do trabalho do século XIX, a escravidão, e não temos a homologação, o regimento da atualização tecnológica do século XXI. Né? Nós estamos vivendo uma dissonância, né? Entre os direitos dos trabalhadores. Né? Os direitos dos trabalhadores retrocederam e a evolução da exploração aumentou. Né? E nós ficamos sempre sem direitos garantidos. E a nossa luta é permanente para isso. Alfredo, tem as considerações finais aí, meu amigo, e já te agradeço de antemão. É muito importante isso que o Jordeci falou, né? A questão home office, né? Então, hoje tem aquela fala mansa, né, Jordeci? Não, você não precisa fazer tudo no horário. Você pode fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, você não vai devagar, não. E acaba justamente nesse sentido que a pessoa acaba se envolvendo o dia, a noite, né? E aí acaba que a pessoa não tem mais tempo para ela, para a família, né? Uma questão muito complexa, que é a questão da trabalhador que está em casa, foi cortado o seu vale-refeição, a internet é dele, não é da empresa, muitos, entendeu? E a empresa quer que aquele trabalhador entregue o lucro, não quer saber. Ela quer o lucro dela, tem que sair a qualquer custo. E tem empresas que são sutis na cobrança. São sutis na cobrança, mas na hora de aplicar a sanção, eles são cruéis. Né? Nós temos várias empresas a nível do Rio Grande do Sul que são terríveis nesse sentido. E essa questão da home office, nós vamos ter que abrir esse debate, e esse é um debate que não para por aqui. E eu acho que Jordeci e Itamar, a questão da Covid, ela já está deixando muitas sequelas irreversíveis em muitas pessoas. É o adoecimento mental, são sequelas respiratórias e coisas que a gente lá na frente vai... Desculpa, lá na frente a gente vai ter que abrir esse debate, porque o que vai sobrar para os trabalhadores é algo muito cruel, pior. Já tem municípios aí discutindo o seguinte: vai trabalhar home office se quiser, mas a internet é tua, o problema da tua alimentação é contigo, tudo contigo, entendeu? Então isso aí, ontem já tinha uma reportagem de uma prefeitura que ela vai, em um ano, ela vai economizar 1 bilhão de reais com o trabalho home office. Ou seja, aí entra a internet, entra a alimentação, entra a redução do salário daquele trabalhador, né, que nós temos aí, vendo aí,
Então, acho que nesse sentido a gente vai ter que brigar muito e continuar muito unido dentro dessa luta, porque a luta não é de um só, é de todos. O problema ele atinge todas as categorias, do trabalhador da saúde ao trabalhador informal, ao metalúrgico, ao técnico, a todos, né? E nós temos uma corporação muito, que é os médicos, que é a Associação Nacional dos Médicos Peritos, que são muito corporativistas, eles olham o lado deles, o resto não interessa. Resolveu o problema deles, melhorou o salário, tem que negar a orientação do INSS para negar 10 benefícios por dia, ele faz 12 perícias, ele nega 10 e concede 2. Aí tem muitos médicos que têm ética, que são sérios, acabam pedindo demissão, porque dizem, é o seguinte, eu chego para trabalhar, tem uma lista na minha frente com 10, 12 perícias, no qual eu tenho que negar 80%, e sabendo que 90% de quem busca uma perícia está precisando realmente daquele benefício para a sua manutenção, porque não está em condições de voltar ao trabalho. 90% ou mais. Eu já falo em mais, entendeu? Porque, em primeiro lugar, para nós é os trabalhadores. Para mim, a primeira versão é de quem é do trabalhador, né? E isso a gente sabe como é que funciona. Então, eu queria agradecer aí, Itamar, eu acho que essa sugestão de fazer uma outra live com esse tema do home office, ele é extremamente importante para as categorias, para trazer esse problema à tona, porque é muito desgastante e é adoecedor. Então, Itamar, queria agradecer a ti essa oportunidade aí e ao Jordeci por a gente fazer esse debate num sábado. Eu vi que várias pessoas participaram e eu espero que tu continue sempre nessa linha da defesa da saúde pública, que é muito importante para nós fortalecer o nosso controle social, os nossos conselhos municipais e os nossos conselhos estaduais. E a luta a nível nacional também, que o Jordeci é um companheiro incansável aí na questão da CIST, né, que é muito importante para nós, para todos os trabalhadores. Obrigado mesmo. Tamo junto aí. Muito obrigado, Alfredo. Vocês perceberam, né, que a interação aqui ela é permanente. Isso aí é um prazer, né, debater os assuntos com quem entende deles, né, e tem compromisso com defesa da vida. Então é fundamental. Por isso a ideia de fazer esse título. Tá? A gente conversa com quem faz. Como disse a Anitta, né? Quem faz é trabalhador. Tá? Infelizmente há essa desigualdade, né, na luta de classes. Né? O trabalhador faz, constrói a riqueza, e quem usufrui dessa riqueza é o patrão, é o dono do meio de trabalho. Né? Então, isso a gente luta para mudar, para socializar esse trabalho, para socializar esse lucro, para socializar essa riqueza. Estamos apontando e propondo para as cidades e para o Brasil uma reconstrução a partir de um conceito, né, que não é novo, é um conceito de cidade saudável. Né? Vamos discutir como as cidades, né, o que é ser saudável, o que é ter uma boa saúde. Né? E aí eu finalizo também já deixando uma outra pauta logo em seguida, porque além de todas as maldades que o Bolsonaro está fazendo, tem 3 propostas de PEC, a 186, a 187 e a 188, que acaba, né, com os fundos públicos, né, e legaliza e torna permanente a EC 95, né, que achata o orçamento público para as políticas públicas e que desvincula a obrigação do Estado brasileiro com essas políticas públicas. E, além do mais, libera o extermínio dos indígenas e da Amazônia. Então, não é pouca coisa do que a caneta BIC do presidente genocida está fazendo nesse curto espaço de tempo. Então, nós temos muito que chamar a atenção, muito que nos mobilizarmos
para que a gente resista e vença também a pandemia política que se assolou no Brasil. Muito obrigado, né? Até a próxima, com certeza, né? É uma satisfação reencontrá-lo vocês e saber que vocês existem e que estão na luta permanente, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Então, esse Brasil é maravilhoso. Até a próxima, muito obrigado. Valeu, muito obrigado.